Senhoras e senhores, boa noite. Desejamos a todos e a todas as boas-vindas à segunda webconferência do projeto de extensão Ciclo Formativo, Conexões e Interações entre CPAs no Brasil, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou a professora Gladys Félix, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, uma das coordenadoras desse projeto de extensão. E tenho muito prazer de conduzir a sessão de abertura deste seminário temático nesta noite. Gostaria também, conjuntamente com as minhas colegas, também coordenadoras desse projeto de extensão, a professora Cláudia Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Viviane Birchal, da Universidade Federal de Minas Gerais, agradecer grandemente as nossas palestrantes, professora Denise Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Marlis Polidori, do IPA Porto Alegre, e a nossa mediadora dessa noite, a professora doutora Fabiane Costas, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigada por compartilhar os seus saberes e os seus conhecimentos e por aceitar o nosso convite e disponibilizar um tempo de vocês para vir discutir sobre esse tema tão importante que diz respeito à qualidade da educação superior. Antes de nós iniciarmos as nossas atividades relativas ao seminário temático da noite de hoje, eu gostaria de destacar alguns avisos gerais aos nossos participantes. Para o registro da frequência, será disponibilizado um link do Google Forms no chat, 20 minutos, talvez, antes de encerrar o evento. O acesso ao certificado de participação de 2 horas por evento será disponibilizado no portal web de certificados da UFSM ao final de cada mês, quando ocorrer eventos. Ao final do ciclo, em 2023, será produzido um e-book contendo todas as palestras e será disponibilizado gratuitamente no e-mail de todos os participantes deste evento. Todos os avisos, questões, comentários, dúvidas, perguntas recebidas no chat serão autenticados por um responsável que se encontra nos bastidores, dando suporte ao evento, e ao final serão repassados às nossas palestrantes. Para acompanhar as nossas atividades, sigam as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que estão na descrição deste vídeo. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativando as notificações para receber os lembretes das palestras, deste evento e de outros que a nossa Comissão de Avaliação do Centro de Educação produz ao longo do ano. Convidamos a todos, todas e todes a curtirem este vídeo e a compartilharem com seus colegas, seus amigos, nas suas CPAs, nas suas instituições. Todas as palestras deste projeto ficarão gravadas neste canal. Então, para iniciarmos o nosso seminário temático de hoje, denominado O Papel de Representação das CPAs nas Instituições de Ensino Superior, gostaria de apresentar a nossa mediadora desta noite, a professora doutora Fabiane Adela Toneto Costas, da Universidade Federal de Santa Maria. A professora Fabiane é pedagoga pela UFSM, mestre pela UFSM, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutora pela Universidade do Minho de Portugal. Professora titular do Centro de Educação, do Departamento de Fundamentos da Educação, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da UFSM, na linha de pesquisa em Educação Especial, Inclusão e Diferença. Representa o Departamento de Fundamentos da Educação na Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação, CAICE. Representa o Departamento de Fundamentos da Educação no Núcleo Docente Estruturante do curso de Educação Especial Diurno. Representante titular junto à Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, a UGM, no Comitê Acadêmico Acessibilidade e Discapacidade.
Coordena a Comissão Setorial de Avaliação do Centro de Educação CAIS-CSA-CE, pesquisa e realiza estudos na área de educação, com ênfase no campo da educação especial, em especial com a psicologia da educação e a teoria histórico-cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, políticas educacionais e estudos sobre mulheres com deficiência. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia da Educação e Educação Inclusiva, GPI. Professora Fabiane Costas, seja muito bem-vinda. A palavra está contigo. Bom trabalho. Então, uma boa noite a todas, a todos e a todes. Cumprimento especialmente as nossas palestrantes dessa noite, a professora Denise Leite e a professora Marlis Polidori, né? Então, eu vou passar agora a ler o currículo, então, da professora Denise, né? A professora Denise Ballarini Cavalheiro Leite possui mestrado e doutorado em Ciências Humanas pela URGS, estágio em Exeter e Edimburgo, Reino Unido, estudos pós-doutorais no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal. Desde 2019, tem a especial distinção e mérito de ser pesquisadora sênior do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas. Como pesquisadora, é responsável por projetos de pesquisa interinstitucional, internacional, em inovação, autoavaliação, avaliação institucional e participativa, avaliação de redes de pesquisa e colaboração. Atualmente é secretária e vice-presidente para América Latina e Caribe de GUNI, Global University Network for Innovation, UNESCO. Foi professora titular docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS e professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unemat. Professora Denise, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por participar desse momento tão importante também aqui para a nossa Comissão Setorial de Avaliação, para a nossa Universidade Federal de Santa Maria. Então, passo a palavra para que a senhora possa dar início à sua palestra. Obrigada pela apresentação gentil, Fabiane, e quero dizer assim que é um prazer realmente estar aqui com vocês nesta noite e dar os parabéns a essa turma de todo o país que está aqui bondosamente, né, trabalhando conosco, podendo estar em casa descansando e outros mais, estamos aqui trabalhando em prol da avaliação e dar os parabéns a todos que escolheram este seminário de CPAs, organizado em rede pela doutora Gladys, da Federal de Santa Maria, pela Viviane, da Federal de Minas Gerais, e pela Cláudia Cruz, da URGS, e as minhas colegas Marlis e a Fabiane, que está aqui fazendo a nossa apresentação. Então, o que eu pensei hoje, eu sempre escrevo as coisas que eu vou dizer. Então, eu escrevi pensando assim, duas coisas: reconhecimento do trabalho de avaliação das CPAs e a autoavaliação da pós, que é a novidade que nós estamos tendo no sistema. Eu quero propor, então, esses temas para conversar com vocês hoje à noite. Eu sei que o nosso tempo é curto e até a gente está tentando se moldar ao tempo disponível. Então, alguma coisa, primeiro eu falaria sobre os movimentos em torno dos ares de mudança na avaliação. Estou falando ares de mudança na avaliação, ou seja, alguma coisa muito sutil que ainda está sendo discutida. E o segundo ponto seria sobre a autoavaliação da pós-graduação, que esta sim está em execução. E todos nós na CPA, participamos de alguma maneira com os nossos programas de pós-graduação nas nossas universidades. Bom, todos nós também, durante um tempo bem longo, e que ainda estamos talvez no mesmo tempo, criticamos de alguma forma as medidas quantitativas em avaliação, criticamos as métricas, criticamos os rankings, às vezes a avaliação da pós-graduação, que nos fizeram, quando não era muito boa o resultado, nos fizeram lamentar, né, esses resultados e nos sentimos descontentes, né? Não era aquilo que nós esperávamos. Então, mesmo sabendo que as medidas de avaliação institucional foram decididas pelos nossos pares acadêmicos, foram efetivadas por uma agência externa à universidade, a gente foi fazendo as críticas e essas críticas foram aumentando quando as avaliações passaram a incidir sobre nós mesmos, os docentes, sobre nós mesmos, os pesquisadores. Quando passaram a incidir sobre aquilo que a gente chamou, um pouco pejorativamente, de produtivismo acadêmico, o qual, esse produtivismo, em última análise, ele colaborou para definir as nossas carreiras profissionais.
Esse foi o grande viés da questão, quando começou a tocar para nós e começou a decidir o que nós seríamos a partir do que nós estávamos produzindo, mais ou menos, normalmente mais, em maior quantidade, né? Então isso começou a ficar muito difícil de aceitar e a avaliação começou a ser altamente criticada. Então, para definir as nossas carreiras, mas também para definir a gestão dos programas de pós-graduação nossos, também para definir o que é mais importante, financiamento de pesquisa, financiamento das bolsas, financiamento da iniciação científica, ou seja, todas essas críticas foram recaindo sobre um processo que era um processo de quantificação excessiva do que nós chamamos de avaliação da qualidade, sobre a qualidade da produção do conhecimento, sobre a qualidade da produção da pesquisa, sobre a qualidade do pesquisador, sobre a qualidade do programa de graduação e de pós-graduação, sobre a qualidade do aluno, sobre a qualidade e outras tantas qualidades. Dentre nós aqui, nós, docentes da educação, docentes do campo pedagógico, nós que estamos em sala de aula tão frequentemente, nós temos uma especial lembrança com relação àquela avaliação chamada formativa. Aquela avaliação interna, a avaliação participativa, não é? A influência positiva que todas essas avaliações mais qualitativas têm sobre a produção de conhecimento. E nem sequer chegamos a esquecer do Benjamin Bloom, né, gente? Ele não foi esquecido, nem os ensinamentos dele, ainda que nós pensamos, esteja saudosista, melhores tempos, etc. e tal, para a sala de aula e para a universidade. Mas não é isso. Realmente, a avaliação formativa caiu fundo em nós e é o que nós sempre desejamos fazer. Ao fim e ao cabo, é o que nós queremos, educar com a avaliação. Mas não é bem isso que acontece quando nós tratamos de avaliações de massa, quando nós trabalhamos a questão das agências de avaliação em cima daqueles nossos indicadores de avaliação. Então, aqui no Brasil, a questão foi se arrastando, mas as críticas não tinham algo para colocar em troca, né? Nós tínhamos a crítica, o paradoxo, se criando, né? Criticar o conhecimento existente sem produzir um conhecimento para oferecer em troca, não é mesmo? Então, esse paradoxo foi se estabelecendo e nos perseguiu um pouco nas últimas décadas, né? Lembremos, assim, a propósito, o número de programas de avaliação institucional que nós tivemos no MEC, no INEP, na própria CAPES, né? Então, quanto eles foram também se modificando ao longo dos anos, quantos decretos, a Mardes está aqui para conversar sobre esse tema conosco, e ela é detentora de um conhecimento importantíssimo sobre essa questão, quantos decretos, quantas portarias, quantas ordens, contra-ordens, né, foram dadas para que esses programas, que começaram de uma maneira que era mais qualitativa, se transformasse e ficasse um outro denominador com mais indicadores quantitativos. E esses exames nacionais do Brasil, exames internacionais, que ficaram valendo como exames nacionais, provas, né, de todos os jeitos e feitios, provas de massa, exames massivos, né, que foram se introduzindo em nossas rotinas. Inclusive, mais pesaram ainda esses exames internacionais. Então, diga-se de passagem que as críticas às avaliações aconteceram não só aqui no Brasil, elas também acontecem em outros lugares do mundo. Então, acho que isso aí que a gente tem que estar um pouco antenado também. A comunidade acadêmica aqui no Brasil se posicionou muito claramente com essas críticas. Nós temos inúmeros trabalhos sobre o assunto. Nós temos a nossa influência nas agências, né, para provar essa força nossa nesse sentido. E a comunidade acadêmica internacional também situa o debate e a crítica sobre pontos muito semelhantes. Eu citaria as inadequações do fator de impacto dos periódicos. A comunidade internacional também se manifesta a respeito. As fragilidades das métricas trazidas pela cienciometria e que passaram a orientar as avaliações. As escolhas de indicadores dos rankings, que nem sempre são os indicadores que nós gostaríamos ou que serviriam ao Brasil, ao nosso país. Também são comuns os índices e os indicadores que foram negligentemente, vamos dizer assim, propostos como verdades. E as consequências, né, das avaliações diferenciadoras e classificadoras. Claro, vou dizer o seguinte, moralmente, essas diferenças talvez tenham sido mais um artifício, talvez eu possa afirmar isso com alguma convicção, do sistema capitalista concorrencial.
da lógica de mercado, isso nós já sabemos, né? Na qual, pressupostamente, a avaliação separaria o joio do trigo. Sob que imperativos? Os imperativos da qualidade, né? Aquele conceito básico que todos até hoje querem saber o que é, mas que ainda não conseguiram uma definição própria para acertar o que é essa qualidade. Então, há trabalhos assim extensos sobre o que é qualidade, né? Mas realmente não há um conceito que defina a qualidade, o que é realmente a qualidade. Então, se produzem indicadores que vão dizer o que é essa qualidade. Então, se o conceito, gente, não está bastante claro, ele não serve como indicador. Um conceito que ainda não está, que ainda está para ser desvendado, ele esconde uma coisa por trás dele, esconde, para meu ver, um fato primordial. Não existe qualidade sem um contexto. Então, as duas coisas têm que estarem juntas, não? Qualidade e contexto. Consequências disso, vozes fortes começam a se levantar, não só no Brasil, como já estamos vivendo esse paradoxo, mas também internacionalmente. Essas mudanças, esses movimentos têm nomes, inclusive, tem cara, tem nome. Eu trago como exemplo desses movimentos de tentando mudar a avaliação o DORA, que vocês conhecem como a Declaração de São Francisco sobre a avaliação da pesquisa, o San Francisco Declaration on Research Assessment, assinado por nada menos de 570 organizações do mundo e nada menos de 12.300 pessoas individualmente. Trago como exemplo o Agreement on Reforming Research Assessment, da European University Association. A EUA também trata de mudar os sistemas de avaliação da pesquisa. E lá está esse agreement, esse acordo para ser assinado. Qualquer um de vocês que está aqui hoje, essa noite, pode ir lá e assinar. Que concorda ou não concorda, com certeza, né? Então, quem assina o manifesto da European University Association, está lá na internet, vocês podem ver, está, concorda com o julgamento avaliativo dos pares, mas a partir de indicadores que sejam qualitativos, apoiados, vejam bem, pelo uso responsável de indicadores quantitativos. Para corroborar essa questão desse movimento de mudanças, eu diria para vocês que nele eu incluo o Manifesto de Leiden, lá da Holanda. Lembram do Leiden? O Leiden trabalha com as métricas de pesquisa e se situa no campo da valorização, se situa no campo da ética da avaliação. Também traria para vocês, como exemplo desse movimento, o trabalho do FOLEC, da Claxo, como a uma certa transformação da avaliação, especialmente da pesquisa científica, aqui na América Latina e no Caribe. E, recentemente, o Metric Tide. O Metric Tide era o Wilson, da Inglaterra, que lançou, após o exercício avaliativo, que você sabe, do qual nós herdamos aquela corrente não liberal de avaliação aqui no Brasil, após o exercício avaliativo dos últimos anos, o Wilson começou a estudar como é que tinha sido feita a avaliação. Então, ele lançou o Metric Tide. Na verdade, é um livro e, ao mesmo tempo, ele tem um blog. E, nesse blog, ele trabalha a ideia de uma responsible metrics, ou seja, métricas responsáveis. Então, não é jogar a métrica e fazer a avaliação e está tudo feito. Não, quer dizer, tem que ser responsável ao fazer essas escolhas em avaliação. Sempre nesses movimentos de mudança, que eu estou chamando movimentos de mudança em direção a uma nova avaliação, a avaliação por pares é considerada ao lado da avaliação qualitativa, mais qualitativa, sem esquecer os indicadores quantitativos. Esses movimentos começaram lá em 2012, com o DORA, lá de São Francisco, continuam hoje em 2022, como eu falei para vocês aqui do European Union, da University Association, né? E apelam a uma mudança de posição. Novas perspectivas sobre a avaliação, a valorização da medida qualitativa e julgamento por pares. Isso é o essencial. Nessa esteira também se coloca a pesquisa responsável. Nós tivemos um seminário aqui em Porto Alegre, da RRI, acho que a Mardes talvez tenha participado, a Gladys certamente participou, né? E a pesquisa, então, é a questão de uma pesquisa responsável, cuidando da ética na avaliação, cuidando da ética na pesquisa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Esses movimentos que estão acontecendo, tanto na pesquisa quanto em direção a uma avaliação mais valorizadora dos contextos. Tá? Então, resumindo, os acordos vêm sendo assinados por personalidades.
mostram a necessidade de mudança. Mudança do quê? Mudança do sistema de avaliação, principalmente da avaliação da pesquisa e do pesquisador professor. Segundo, resumindo, as métricas devem apoiar e não eliminar o julgamento dos experts. Apoiam, simplesmente. Terceiro, o conceito de Responsible Research and Innovation serve como moldura para a governança da pesquisa, propõe-se o Responsible Metrics para avaliar, ou seja, as métricas responsáveis. Então, este é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, apenas para levantar a discussão. No meu segundo ponto dessa noite, eu trabalharia a ideia de métricas responsáveis. E digo a vocês com toda tranquilidade, nós temos no Brasil, no momento, um movimento que deu origem à avaliação nova da CAPES, que contribuiu para uma mudança na direção de uma certa inovação que parece que está para acontecer. Nesse sentido, eu acrescento que incluo nas novas perspectivas avaliativas essa nova metodologia da quadrienal da CAPES a partir da introdução da autoavaliação. Acho que a grande sacada é a presença da autoavaliação na avaliação da CAPES. O Brasil colocou algo no lugar das críticas. Lembra que eu falei ainda há pouco? Quando tu não tem nada para propor, tu não critica. Agora, se tu tens alguma coisa a propor, tu podes criticar porque tu tens algo a acrescentar. Eu acho que no Brasil nós acrescentamos. Então, a quadrienal da CAPES, já nessa primeira etapa dela, 17 de 2020, e na próxima, ela colocou alguma coisa nova, a autoanálise dos programas de pós-graduação. E colocou uma outra questão fundamental, indicadores qualitativos ao lado de indicadores quantitativos, na autoavaliação dos programas de pós-graduação e na avaliação, em geral, da pós-graduação do país. E nesse segundo ponto de exposição para vocês aqui, eu tomo assim, a questão da autoavaliação da pós-graduação, assim, a título de uma conversa franca aqui entre nós. Por que eu estou achando que isso aqui é importante nesse movimento de mudanças? Por quê? Porque a primeira avaliação quadrienal foi executada na nova lógica. Houve perdedores e houve ganhadores, como sempre houve. Mas a nova lógica de avaliação, será que vai persistir? Ainda que ela possa ser interessante, oportuna, e trazer uma nova ideia de prática de avaliação, sob o ponto de vista da avaliação internacional, eu trago para vocês o ponto que, a meu ver, é essencial e que é o que caracteriza esse segundo ponto que eu gostaria de discutir com vocês. A autoavaliação na CAPES, na maneira como está colocada, ela está atrelada às CPAs. Ela não existe sem que as CPAs tenham aprovado. Então, é o ponto mais central da questão da autoavaliação, é a articulação dessa autoavaliação com as CPAs. E vocês vão dizer assim, mas nós já fazemos tantas coisas, e a professora ainda acha que nós vamos fazer mais um pouco. Bom, isso aí faz parte da nossa vida, né? Mas acho que é preciso considerar os meandros dessa questão. Quais são os meandros? Os meandros são esses. Ela traz a realização plena dos sinais. Por quê? Porque ela resume graduação e pós-graduação numa só avaliação. Isso era o objetivo inicial dos sinais, a Margem vai colocar isso, tenho certeza, né? Mas ficou de lado, pós-graduação poucas vezes se avaliou. Agora, a pós-graduação precisa fazer autoavaliação. E como é que ela faz isso? Em articulação com a CPA. Só não fará em articulação com a CPA quando a instituição está lá dentro do indicador não tiver uma CPA. Isso pode acontecer. Então, aí ela vai ter que se organizar com os reitores ou com quem for de direito. Mas ela precisa se articular com a CPA. Então, aquilo que tinha ficado para trás dos sinais, porque os sinais pensava que a avaliação era um todo na instituição, era íntegra, né? Era graduação e pós-graduação, aquilo volta a ser um pedido mais ao esforço do trabalho das CPAs. Bom, então, esse é o ponto que eu acho que vai depender das CPAs incluírem essa pós-graduação nos seus planejamentos, como está lá no indicador. Tá? Esse é o ponto, no meu entender, o ponto, a gente usava uma expressão, que eu acho que se usa ainda, né? Que é a pedra de toque, a pedra angular da questão. Né? Quer dizer, é o ponto de toque. Se a CPA tiver essa capacidade de articular as avaliações, ela vai fazer a avaliação da graduação e vai trabalhar com a avaliação da pós-graduação, porque a autoavaliação, que é o que se pede hoje na ficha CAPES, depende da CPA.
É com ela, é com o planejamento dela que está previsto nos indicadores qualitativos. A avaliação CAPES, a meu ver, ela se adiantou ao propor concretamente uma alternativa às críticas, uma contribuição aos movimentos internacionais por uma nova forma de avaliação, da pesquisa, principalmente, dos pesquisadores, professores, da produção de conhecimento, dos egressos. A importância de trazer os egressos para dentro da instituição é inominável, e isso está dentro da avaliação que se exige hoje de um programa de pós-graduação. Veio ao encontro daquilo que nós criticávamos, os indicadores qualitativos, lá estão eles. Queridas pessoas, vejam bem, nós temos nada menos que 47 indicadores da CAPES e 32 deles são de natureza qualitativa. Façam as contas. Apenas 15 são quantitativos. Claro, vocês vão me dizer assim, professora, mas o quantitativo é super importante. Continua sendo super importante. Ainda é a questão dos livros, ainda é a questão dos periódicos, ainda é as teses, ainda é a adequação, continua a mesma coisa. Porém, nós temos 32 de natureza qualitativa, vejam bem. Isso exige um esforço em avaliação, exige gente preparada, exige treinamento. Então, eu gostaria assim, de deixar bem claro, e eu quero usar os últimos 5 minutos agora para deixar o espaço para a Gladys poder também conversar, porque a Gladys quer que a gente termine às 8h30 com a participação de vocês. Então, eu quero deixar bem claro, nós não vamos entender esse movimento como mais uma mudancinha daquelas que sempre fizemos em avaliação, que as agências governamentais, entra um novo governo, muda tudo. Né? Entra um novo governo, novas pessoas na gestão do INEP, da CAPES, etc. e tal, bom, muda tudo. Não. Vai continuar nesse quadriênio. Pelo menos na área da educação, o coordenador que entrou agora para a área de conhecimento da educação vai manter, tenho certeza absoluta, porque é parte do esforço que ele veio fazendo nesse último quadriênio. E queria dizer para vocês que isso aí não surgiu por um acaso. Nós vimos o DORA lá surgindo em 2012. Se vocês considerarem somente o ano de 2017, só o nosso aqui, Brasil, o ano de 2017, após toda a recolha de sugestões nossas, dos nossos programas, das entidades de classe, das entidades de pesquisa, dos gestores acadêmicos, reitores, coordenadores, das consultas presenciais, das consultas online, os seminários que a CAPES fez, repensando a avaliação, o trabalho das comissões especiais, aí sim que se introduziram os novos parâmetros qualitativos. Foi uma longa caminhada, uma longa jornada, e não foi uma conquista fácil. Daí a importância, que eu reitero, de reconhecer, de valorizar esse movimento, no bojo do qual, no meu entendimento, permanece a CBA como a articuladora do planejamento integral da IES, diretamente alinhada com a nova avaliação, dado o reconhecimento ao seu trabalho de coordenação da avaliação institucional das nossas instituições. Então, eu tenho uma figura para mostrar para vocês essa caminhada, e, se for possível, se tivermos tempo ainda, eu gostaria que fosse mostrada para poder conversar com vocês sobre essa caminhada da avaliação, como é que ela chegou na CAPES. Dá 5 minutos, né, Gladys? Gladys, Fabiane, não sei quem está coordenando aqui. Bom, vocês vão me desculpar, porque ela está numa língua de publicação internacional, porque ela é da nossa pesquisa. Mas nós temos aí o ano de 2017, os tempos em que essa avaliação foi se consolidando. O censo de 2017, tempo 1, tempo 2, 2019, tempo 3 até 2021 e tempo 4, 2022. Não foi uma atividade fácil, porque a gestão da CAPES, recebendo a pressão das críticas, vejam bem, das nossas publicações constantes criticando a avaliação da própria CAPES e outros formatos de avaliação, a própria CAPES pediu à comissão do PNPG que fizesse esse levantamento e visse o que existia. E a comissão presidida pelo professor Aldir, que vocês também talvez conheçam, ela foi se posicionando e trazendo as entidades e as sugestões para dentro da CAPES. Até que em 2017 ela tinha alguma coisa pronta. Aí, em 2018, já surge a portaria 148, a 149, né, trabalhando a questão sistêmica da autoavaliação, que é a grande pedida de todas as entidades, de todos os docentes, praticamente de todos os gestores, era que a avaliação não fosse apenas uma avaliação de cima para baixo, que fosse uma avaliação de baixo para cima, que fosse das bases, que fosse de dentro. Então, só se faz uma avaliação por dentro quando se tem autoavaliação.
onde se tem autoanálise. Então, é a partir de 2018 que se cria essa comissão, já o grupo de trabalho apresenta uma proposta em 2019, e nós temos aí por diante uma sequência de atos que vão se sucedendo, de formas a que esse condicionamento vai já acontecendo ao mesmo tempo em que os dados estão sendo colocados dentro da plataforma. Sendo que vocês devem bem lembrar que isso aí tudo redundou num problema bem grave. Já a avaliação andando, a avaliação quadrienal, já a autoavaliação andando, houve um processo contra a avaliação da CAPES. Esse processo aconteceu em 2020, em março, veio do Rio de Janeiro, da jurisdição do Rio de Janeiro, e suspendeu a avaliação. Ou seja, nós, em pleno processo, já com o pessoal sendo treinado, já pela metade do caminho, tivemos que parar o processo de avaliação. Bom, mas aí fomos trabalhando independentemente dessa divulgação, que poderia ter acontecido ou não. Os programas mandaram seus dados, já estavam na plataforma, as comissões de pares foram sendo treinadas para fazer a autoavaliação, e nós chegamos, então, a completar a quadrienal, uma primeira, depois de uma suspensão de todo o processo, né, não esperada, conseguimos completar, e o setor jurídico do próprio Ministério, da própria CAPES, chegaram a uma solução de fato, e tivemos os resultados da avaliação divulgados em junho de 2022. Então, vejam bem que não foi um processo assim tranquilo, né? Foi um processo longo, bastante trabalhoso, e eu não mostrei para vocês o que aconteceu antes de 2017. Essa linha de tempo aqui é curtinha, apenas para mostrar que nós tivemos uma interrupção no meio da avaliação. Então, se agora nós começarmos um novo quadriênio, nós vamos começar com muito mais tranquilidade. Bom, então, isso apenas para mostrar em um formato mais vamos dizer assim, mais colorido, para não dizer diferente, tá? Como é que essa avaliação foi se constituindo, apesar da restrição que ela sofreu ao longo do tempo. Diretamente, então, as CPAs eu coloco nessa posição de uma articulação responsável. Se nós temos métricas responsáveis, se nós temos pesquisa responsável, nós temos responsible articulation, seria essa a expressão, ou seja, uma articulação responsável da avaliação, da graduação e da pós-graduação, com autoavaliação, na metodologia, e os indicadores que definem isso dentro da planilha de indicadores, dentro dos quesitos de avaliação da pós-graduação, são o 1.22, 1.31, o 1.41. O 1.22 é aquele que trata da interação entre graduação e pós-graduação. O 1.31, para vocês que têm na presença dessas fichas, assim, está presente para vocês, é o desenvolvimento das políticas e ações de planejamento, alinhadas ao planejamento da própria IAS, do qual a CPA participa diretamente. O indicador 141, que são aquele indicador que mais trabalha a questão da autoavaliação, que é o desenvolvimento das políticas, das ações de autoavaliação, observando a continuidade, ou seja, se nós já estávamos trabalhando em autoavaliação, o que é que essa instituição continua fazendo e o que está fazendo na sua pós. A consistência dessa avaliação, ela tem sentido ou ela está só trabalhando em trivialidades e não fez uma abrangência de todo o sistema, onde alunos, docentes, pesquisadores, técnicos, gestores, egressos, todos trabalham em prol dessa universidade, em prol desse programa, em prol desse curso, todos fazem a autoanálise. A coerência desse processo e a articulação com as diretrizes da própria CPA. Então, dentro do 141, claramente escrito lá, articulação com as diretrizes da CPA. Ou seja, esse é o papel da CPA, articuladora responsável. Concluindo, então, os sistemas de avaliações, a gente costuma dizer, são construções sociais, né? Resulta da tensão entre a busca de critérios universais e contextos específicos de cada local, de cada território. São um processo de autorregulação e um processo de regulação externa. Então, resulta dessa tensão entre a autorregulação, que é onde a autoavaliação terá lugar, e o processo de regulação externa. Resulta da tensão entre o roteiro que foi pré-determinado e até rígido,
e regulador, e uma perspectiva que nós estamos chamando de ecológica, da ecologia de saberes, aquela lá do Boaventura Santos, e das atitudes da Unesco lá em relação ao desenvolvimento sustentável. Isso não é por acaso, é porque isso é o momento que nós estamos vivendo, é o momento do salto, da mudança, né? da quebra, da ruptura com aquilo que estava só na regulação. A autoavaliação, então, se dá, resumindo, no âmbito do contexto avaliativo CAPES, no conjunto dos programas de pós-graduação do país, que formam o Sistema Nacional da Pós-Graduação, o SNPG. Bom, é preciso lembrar que são 49 áreas de conhecimento. As CPAs trabalham em todas as universidades brasileiras, provavelmente, em algumas não haverá, mas a maior parte delas tem esse concurso da comissão própria de avaliação, coordenando todo o processo, e agora se articulando com a pós-graduação que estava fora, desde os finais, e agora volta para dentro da avaliação, ou seja, se forma uma avaliação para valer. Vejam bem, nós, na CAPES foram para as 49 áreas, 2.600 pares avaliadores. Não é uma avaliação fácil. Por quê? Porque havia 4.600 e tantos programas para avaliar, com seus cursos de mestrado, de doutorado, acadêmicos e profissionais. Né? Então, perde-se realmente, vocês vão me dizer, professora, a senhora quer mais um trabalho. Pô, a gente sempre perde mais ao esforço do mestre. A gente sempre perde mais ao trabalho da CPA. O que a gente salienta é que as mudanças introduzidas na avaliação incluíram as CPAs. Exigiram treinamento dos pares avaliadores, exigiram experts para as 49 áreas de conhecimento, e reduziu-se o número de quesitos com os quais se avaliava, para que essa avaliação se tornasse mais maleável, mais produtiva. Então, nós temos programa, formação e impacto na sociedade. Se centrou a avaliação na questão primordial, na questão básica, na questão da aprendizagem do aluno. É por aí que se avalia para produzir conhecimento, ok, mas se avalia também para que os alunos estejam, em primeiro lugar, dentro do processo formativo que realizamos nas nossas instituições. Então, esse foco no aluno, na aprendizagem do aluno, está nesses 3 quesitos, com esses 32 indicadores qualitativos. Então, esse é um novo universo de avaliação, um tema para outras noites que nós podemos desenvolver, outros trabalhos, né? Um tempo para as colegas que virão mais adiante também nesses seminários da CPA. Nesse momento, eu trago aqui o que me parece assim, um reconhecimento ao trabalho de avaliação das CPAs e uma nova missão articuladora da autoavaliação da pós a partir do trabalho da própria CPA. E lembrei aqui, para finalizar, um texto que escreveu o André Marenco. O André Marenco, acho que ele é sociólogo da URGS, né? Ele disse, o texto dele tinha esse título, Quando as instituições importam. E ele diz que a CAPES importa para a política científica do país. Então, quando as instituições importam, quando importam para a ciência brasileira, quando importam para nós pesquisadores e professores, importa quando nos movimentamos em uma nova avaliação. Que nova avaliação é essa? Uma avaliação com autoanálise, uma avaliação por pares e uma avaliação com indicadores qualitativos. Ou seja, totalmente dentro desse movimento que já está circulando pelo mundo e que nós já temos até uma forma de realizar essa avaliação. Ou seja, já temos como torná-la institucional e, ao mesmo, torná-la integradora das atividades de avaliativas dentro da universidade. Muito obrigada. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje e permanecemos à dispor. Obrigada, professora. Eu vou retirar a sua apresentação. Né? Por favor, então, faça isso. Agradeço muito as suas reflexões, são muito importantes. Eu conversava aqui com a colega Gladys, pensando um pouco na nossa CPA aqui, na nossa CSA, no quanto essa instituição, vamos dizer assim, a CPA, ela vem se dedicando, que eu percebo, a nossa percepção, muito ligada às questões da graduação, e as questões da pós-graduação ainda me parecem tão ligadas à pró-reitoria de pós-graduação, né? E aí, nesse movimento, nós, como CSA, muitas vezes nós alimentamos alguns dados no nosso próprio programa de pós-graduação, mas ainda existe uma necessidade, isso é minha percepção, de uma articulação importante nesse sentido.
Então, mais agora uma vez, o convite fica feito para essa articulação, quer dizer, esse papel valoroso da CPA, que vai tornar diferenciado o movimento avaliativo dentro do país. Esse é um movimento articulador e integrador. Esse papel é da CPA, não dá para fugir dele. Não, nós temos essa valorização, ele não é um papel de dar mais trabalho, é um papel de valorização. Não, é que faz parte da própria função, é da natureza da função. Né? Da função, exatamente. Exato, a natureza da função. Muito obrigada mais uma vez, professora, pelas suas palavras, por esse slide assim tão didático, esclarecedor para quem está nos assistindo, muitas vezes, talvez mergulhando um pouco mais nesses estudos e no que representa as comissões próprias de avaliação dentro das instituições. Então, já vou passar a palavra para a professora Marlis Polidori e vou fazer a apresentação, então, da professora. A professora Marlis possui graduação em Educação Física pelo Instituto Porto Alegre, da Igreja Metodista, doutorado em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, Portugal, é aposentada do cargo de técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professora de graduação de 2001 a 2019 e pós-graduação no Programa de Mestrado Profissional em Reabilitação e Inclusão do Centro Universitário Metodista, o IPA, de 2006 a 2019, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação institucional, avaliação, políticas educacionais e qualidade. Professora Marlis, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra, então, à senhora. E antes disso, à medida que a professora Marlis for adentrando a sua fala, eu vou colocar o link no nosso chat para que as pessoas possam aceder à lista de presença. Tá? Professora, a palavra é sua. Ok, obrigada, Fabiane. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. É sempre muito bom participar desse tipo de evento, principalmente quando o foco principal é a avaliação e a gente passa a vida toda envolvida com essa temática, né? Então, parabenizo, inclusive, as instituições organizadoras, né, que são 3 instituições federais importantes, de grande porte no nosso contexto, e que fazem esse tipo de movimento, de evento, que outras instituições, né, precisam e têm um espaço para se discutir. Então, parabéns a essa iniciativa, que realmente é diferenciada e muito boa. Bom, eu pensei em fazer uma fala aqui com vocês, foi nos dado 20 minutos, né, muito pouquinho, o professor gosta de ficar falando, mais assim de uma trajetória do que então se contextualizou a questão das CPAs. Então eu fiz um PowerPoint, eu não sei se a Fabiane vai colocar, Fabiane, por favor, e vou tentar então explanar um pouquinho para vocês. Inicialmente, eu vou fazer uma trajetória passando por esse título que foi dado para o evento, que se caracterizou em a constituição, a consolidação e o reconhecimento do trabalho das CPAs. Então, eu vou tentar passar por essa linha aí da Constituição até o reconhecimento e trazer alguns exemplos, algumas boas práticas para ver se colabora com essa temática. Então, pode passar, por favor. Pode passar. Bom, inicialmente, né, todos nós sabemos que o Sinais foi criado em 2004 e ele foi considerado, e ao longo dos anos também foi se constituindo como um marco na história em relação ao desenvolvimento de políticas públicas da educação superior brasileira, porque quem acompanhou, né, o período anterior a isso sabe que como nós tínhamos atividades eventuais relacionadas à avaliação. E o Sinais possibilitou a organização de um sistema nacional de avaliação da educação superior. Nós não tínhamos um sistema, há muitos escritos sobre isso, né, que nós tínhamos algumas ações e não um sistema. E o Sinais veio a organizar e de uma forma muito qualitativa essa questão da avaliação da educação superior no país. E com isso, nessa temática, colocou a avaliação institucional como um instrumento de melhoria da qualidade. A professora Denise já abordou a questão da qualidade anteriormente, como era importante que se queria
que se visse como eram desenvolvidos, se tinha inicialmente os primeiros escritos diziam se tinha ou se não tinha qualidade, né? Essa era a grande questão. Pode ir adiante. A lei dos sinais, ela tinha no seu bojo a exigência de que todas as IES teriam que ter uma CPA. Como era uma lei que entrou e as instituições não tinham, foi dado um prazo de 60 dias para que essas CPAs fossem constituídas. Só que, inicialmente, houve um movimento muito de atendimento à legislação, porque a lei veio, a lei tinha que ser cumprida, as instituições tinham que informar que existia uma CPA, e houve um funcionamento somente nesta linha, para atender à legislação que estava sendo posta. E isso ocasionou um movimento e teve um desenvolvimento de um período muito longo, onde a CPA existia, mas não tinha um papel central no sistema avaliativo das instituições. Com o tempo, ela foi se consolidando nisso, mas em termos de constituição, quando se tinha uma CPA, ela foi muito protocolar. Se atendia o que a legislação pedia, porque ela tem toda uma integração de membros, né, de todos os setores, mas ela não era atuante. Nisso, então, nesse desenvolvimento da constituição da CPA, muitas instituições criaram o que foi chamado setores responsáveis pela avaliação. Ou seja, esses setores começaram a ter um papel executivo nos processos avaliativos, e a CPA ficou, então, como alguém que organizava, que era responsável por todo aquele processo, dava o suporte legal e fazia, de uma certa forma, a gestão dessa avaliação, que estava relacionado diretamente com o planejamento do sistema, porque nós estávamos numa linha de que teria que existir. Então, a forma de resolver isso, porque as CPAs, como elas estavam muito no papel e não tinham uma ação muito efetiva, e as instituições então criaram esses setores de avaliação. Pode ir adiante. Bom, após esse movimento de constituição, né, o seu andamento, houve o que nós podemos chamar, então, conforme vocês, inclusive, estão colocando no evento, uma consolidação das CPAs. Como que ocorreu isso? As CPAs saíram do papel, digamos assim, e começaram a desenvolver e ter uma ação mais efetiva no desenvolvimento das avaliações, porque elas começaram a conseguir atuar e desenvolver atividades que antes não eram desenvolvidos. E, seguindo o que a legislação do Senais trazia, era na perspectiva de desenvolver um processo que fosse participativo e com o andar da carruagem, digamos assim, que se chamou o emancipatório. Inclusive, a professora Denise Leite desenvolve isso muito bem no desenvolvimento deste processo. Adiante. Bom, a consolidação da CPA, ela foi, na verdade, uma grande alavanca. Agora a professora Denise estava falando de uma articulação, né? Eu acrescentaria essa questão da articulação nesse processo. Só que o que foi assim a base foram os processos de autoavaliação. Porque nos processos de autoavaliação era possível que as CPAs tivessem uma efetiva participação em organizar a instituição. Então, o desenvolvimento da autoavaliação permitiu que as IES se autoconhecessem, porque, embora a gente tenha essa fala agora, e parece que foi toda a vida assim, isso não era. As instituições não se conheciam. O processo de autoavaliação permitiu que isso acontecesse. E aí foi possível resolver questões internas, sem precisar que essas pessoas de fora viessem dizer, olha, aqui eu tenho problemas, as instituições, a partir do seu conhecimento, conseguiam resolver seus problemas internos de pequeno porte. Colaborar com as demais avaliações, porque nós temos dentro da legislação, né, a avaliação de curso, a avaliação institucional, que teria como base os processos de autoavaliação, e muitas instituições conseguiram se pautar nisso, inclusive as comissões de avaliação, quando iam nas instituições que tinham desenvolvido o seu processo de autoavaliação, ficava muito mais fácil verificar esse processo, andamento da avaliação institucional, né? A gente participou, muitos de vocês participaram de avaliação de instituição, de curso de instituição, e quando se chegava numa instituição que tinha um processo de autoavaliação desenvolvido, estávamos em outro lugar, né? E com isso, então, foi possível crescer esse diálogo, consolidando essa base institucional das IES,
que tinha como principal ator a própria CPA. Pode passar. Bom, como nós sabemos, o processo de autoavaliação, diferentemente das demais avaliações, ela independe do MEC, do Ministério da Educação, embora o Ministério da Educação apresente roteiros, apresentava, né? Não sei agora se vai voltar a apresentar, roteiros, organizações de como essa avaliação institucional deveria acontecer, era um feito institucional, era algo desenvolvido e que tinha uma autonomia que a instituição poderia desenvolver como ela quisesse. Então, houve uma contribuição, né, esse desenvolvimento da avaliação institucional contribuiu e contribui fortemente no desenvolvimento das demais avaliações e facilita os processos, porque se usava uma expressão, né, pois então, a gente já se conhecia, a casa já se conhecia, a gente já sabia quem a gente era, a gente não precisava esperar que viessem os avaliadores externos e te dizer, olha, tu tem problema aqui, tu tem problema lá. Tinha esse papel dos avaliadores externos, mas a instituição já sabia anteriormente, já tinha até tomado decisões e ações em prol de resolver tais questões. Então, com isso, era possível desenvolver um diálogo e não passava somente de vir avaliadores externos e dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, tem que fazer assim, fazer assado. Então, o processo de autoavaliação possibilitou esse autoconhecimento que veio muito ajudar as demais avaliações. Bom, com isso, nesse processo que ainda estamos chamando da consolidação das CPAs, se desenvolveu, então, tão famosa e falada cultura da avaliação. Cultura da qualidade também podemos chamar, mas ela foi institucionalizada como a cultura da avaliação. Porque com o desenvolvimento desse processo era possível desenvolver uma cultura avaliativa, uma cultura da avaliação. Foi possível, então, que tivesse uma percepção multidimensional, porque não ficava só numa questão linear, o envolvimento de vários atores, nós sabemos que todos os processos exigiam a participação de docentes, de discentes, de técnicos, de gestores, de pessoas externas, da sociedade civil organizada, então tinha muitos atores que participavam, né? Estou colocando no passado, mas participam dessa situação, com o único objetivo de compreender o que estava ali acontecendo e resolver as questões que estavam aparecendo e atender às suas necessidades. Pode ir adiante. Bom, nessa cultura de avaliação, uma das grandes necessidades é fazer um processo de sensibilização. As pessoas que estão participando do evento, que são da CPA, sabem muito bem o quão é duro sensibilizar os atores da nossa comunidade acadêmica, às vezes, em especial, muito mais os docentes do que os discentes. Mas, né, os docentes, os discentes, os técnicos ativos, os gestores, todos que estão envolvidos, a necessidade de sensibilizar é muito grande e é a parte mais difícil. Eu passei por muitas instituições, né, trabalhei com muitas questões da comissão de avaliação, de consultoria, de tudo, e a parte mais complicada era a sensibilização das pessoas, né? Era difícil, assim, tinha que ter todo um processo exaustivo e cansativo de convencer as pessoas que o processo de avaliação era importante para a instituição. E aí tivemos muitas dificuldades, com certeza, né? Se for pedir para vocês nomearem, vocês vão me dar uma lista. Pode passar adiante. Eu trouxe algumas aqui, né, que nós teremos várias para colocar, mas a primeira, então, é essa sensibilização da comunidade acadêmica, é algo muito difícil. Às vezes a gente se deparava com questões, como é possível ter que convencer as pessoas de dentro de uma instituição dessa importância, como era difícil em muitos casos, né? A consolidação do espaço da CPA dentro da IES, sabemos, né, como temos instituições que têm dificuldade de consolidar sua CPA, ela não é valorizada, ela é tratada de uma forma menor, e a CPA demora para ter seu espaço dentro da instituição, que nós sabemos que é muito importante para desenvolver esse processo de avaliação e todos os seus links, né? A participação dos membros da CPA, nós sabemos que ela tem membros específicos que têm que participar, há também uma espécie de um convencimento dessas pessoas participarem, e para que isso acontecesse, teve que ter um estudo sobre
o que era a avaliação da educação superior, porque ela veio num outro tom, né? Ela veio numa outra perspectiva. A ideia era fazer uma avaliação formativa, era fazer uma avaliação emancipatória, então tinha que se estudar, e os membros da CPA tiveram essa necessidade de ter que estudar o que é a avaliação da educação superior. A dificuldade de recolha de análise de material, se exigia muitos instrumentos, né, de recolha de material e análise disso inicialmente, né? Eu participei de uma instituição que inicialmente a gente fazia coleta e tinha que fazer tudo manualmente, depois foi possível se fazer de uma forma digital, né, que facilitava muitas questões. A devolutiva para a comunidade acadêmica, nós sabemos que, inclusive, nós temos indicadores na avaliação nacional que dão valor a essa questão. Se a comunidade acadêmica a gente sensibilizou, que tinha que participar, se elas tiveram um retorno dessa avaliação, e muitas instituições fazem todo um levantamento, uma análise e não dão retorno à sua comunidade acadêmica, e como isso é importante para manter esse engajamento, para manter essa sensibilização. A relação com o planejamento estratégico, né? A professora Denise trouxe ali antes a questão do pós-graduação, e nós estamos fazendo um estudo sobre isso, em que se confunde um pouco, né? Se a avaliação se desenvolve porque ela está no planejamento estratégico, ou devido ao desenvolvimento da avaliação, se tem planejamento estratégico. Então, aí se passa, né, por uma questão que depende da instituição que nós estamos trabalhando, fica difícil de se trabalhar. Bom, da questão da consolidação, eu não queria deixar de falar a questão da pandemia, porque as CPAs, né, eu até participei de um evento aqui com a Universidade Federal de Santa Maria, bem no meio da pandemia, né, na tentativa de discutir um pouco essa temática que estava sendo muito complicada. A pandemia, ela acabou fazendo parte da consolidação da CPA, porque as instituições, os docentes começaram a ser exigidos de se trabalhar os processos pedagógicos também, mas em especial a avaliação de uma forma diferenciada. Então, o CPA teve que começar a desenvolver outros papéis para poder auxiliar esses processos de avaliação da instituição, inclusive de sala de aula, e não só a avaliação institucional, né, como um todo. Houve orientação de que não era mais para ter conceito, era só para dizer aprovado ou reprovado, era só para fazer registro qualitativo, se trabalhou com ensino remoto emergencial, que já discutimos bastante isso, e, por fim, o ensino híbrido. Então, o advento da pandemia acabou vindo participar dessa consolidação da CPA. Pode ir adiante. Porque esse processo de pandemia, ela para dar conta, né, dessa emergência, dessa necessidade que houve, teve que desenvolver o que nós chamamos de novas habilidades, né, porque, e incrementar as que já tinham, porque tinha que se dar conta de algo novo que veio, tinha que se resolver, tinha alguma orientação do Ministério da Educação, muito pouco, mas tinha. Então, tanto a CPA como os docentes e discentes e técnicos administrativos, né, os mais ligados à questão do andamento, teve que desenvolver novas habilidades e melhorar as que já tinham, né? E como consequência disso, como vinha a sugestão de que fossem envolvidos processos de avaliação que fossem chamados de formativo, o que é interessante porque tinha um olhar de uma avaliação mais diagnóstica, digamos assim, para colocar dentro dos conceitos que se trabalha, e essas orientações do meio da pandemia encaminhava para uma avaliação mais formativa, porque ia para um lado mais qualitativo, mais de registro, mais de avaliar o indivíduo com o próprio indivíduo, não com um sistema. Então, houve um encaminhamento para essa questão mais de avaliação formativa. Pode ir adiante. Bom, e aí, para finalizar essa questão da pandemia, sempre houve uma discussão muito grande, né, dentro da avaliação da educação superior, qual o sentido da avaliação? Qual o sentido no que se refere, quais são os motivos, quais são os propósitos, qual a importância da avaliação, por que se desenvolve a avaliação? E aí houve uma efetiva inclusão de que, como se tinha que atender essa questão da pandemia neste final, desta forma, ela veio fazer parte de um planejamento do processo educacional que se deu conta, um pouco aqueles que não tinham se dado conta, de que a avaliação é algo que tem que passar por todo um processo. E ela não pode só aparecer lá no final dizendo, tá bem, a nota é essa. E a pandemia veio a colaborar
né, nesse sentido, em que tiveram que ver a avaliação desde muito cedo e não deixá-la lá para o final, como é uma crítica muito grande que se faz à avaliação. Ok. No caminho disso, então, de que nós vimos a Constituição e a consolidação, o que eu traria em questão ao reconhecimento do trabalho das CPAs, porque as CPAs, eu já fiz parte de muitas, se trabalha muito, né? Se quer que a CPA funcione, tem que ter um trabalho dinâmico. E ao longo dessas quase 2 décadas dos sinais, né, que vai se completar no ano que vem, a CPA passou a ter um papel fundamental nessa trajetória de desenvolvimento da avaliação institucional, que partiu de uma desconfiança, de um desconhecimento, de um descrédito, de algo que era para estar na legislação, e passou a ter um papel importantíssimo de organização das instituições, com uma capacidade imensa de articulação, que reforça a questão que a professora Denise também já trouxe, que se fazia muito na graduação e agora a pós-graduação entra, e de que foi de fundamental existência para suportar os processos das diferentes instâncias da IES, porque essa instituição CPA começou a articular todas as instâncias da instituição, e ela começou a ter um papel, então, importantíssimo dentro da instituição. Pode passar. Dentro desse caminho, né, ela acabou tendo um processo privilegiado dentro das IES, pois houve uma colaboração muito efetiva na construção disso, então, que se discutia desde o início da Constituição dos Sinais, da cultura da avaliação. Então, pegando essa expressão que vocês colocaram para o evento, é um reconhecimento do trabalho da CPA incrível, porque isso aconteceu devido a um trabalho efetivo e intenso das CPAs. Eu trouxe, então, pode ir adiante, alguns exemplos, né, que a gente chama de boas práticas, de algumas instituições que alguns artigos eu até disponibilizei antes para que fosse dada uma olhada, mas eu trago aqui alguns deles. Esse é um artigo, tá, desenvolvido por um grupo de pessoas da Universidade Católica de Brasília, que é a Comissão Própria de Avaliação, sua atuação na construção do diálogo entre comunidade acadêmica e a direção da IES. Então, eles colocam que a CPA teve que agir como um agente articulador e promotor da construção do processo dialógico entre a comunidade acadêmica e a direção da IES. Então, aqui é um reforço daquilo que eu estava trazendo, o papel importante que a CPA teve de articular todos os elementos que compõem a instituição. Pode ir adiante. Ainda dentro dessa mesma instituição, uma das falas que eles trazem é que a CPA dá voz a todos os atores da comunidade acadêmica sobre o que pensam, veem e sentem. Então, a CPA possibilitou, né, que os atores da comunidade, sejam eles mais próximos ou mais distantes, pudessem falar através dos seus instrumentos de avaliação de coleta de dados. Pode ir adiante. E ainda dentro dessa instituição, ele é colocado por eles que a atuação da CPA, sendo relevante sua atuação para a construção e efetivação por uma cultura de avaliação participativa, reflexiva, formativa e emancipatória. Então, essa análise desse artigo das pessoas que fizeram do processo de avaliação dessa instituição, ele é recente, você pode ver que ele é de 2021, ele chega nesse lugar que eu estava trazendo para vocês, de quão importante foi a atuação da CPA. Vejam que se trabalha com a questão da avaliação como um todo, mas este trabalho foca especificamente na atuação da CPA. O que a atuação da CPA possibilitou para o desenvolvimento da sua instituição, numa cultura de desenvolvimento de uma avaliação que se busca, que se quer a partir da legislação dos sinais. Pode ir adiante. Uma outra instituição que eu trouxe, que é da Universidade do Estado da Bahia, que o artigo é sobre os sinais da Universidade Pública Estadual, análise do processo da construção da avaliação interna nesta instituição. Então, eles colocam que a avaliação interna era para eles, os membros da CPA, o caminho possível e o mais concreto para a instituição poder ampliar o conhecimento sobre si mesma. Então, aí a gente traz aquela questão de um dos primeiros elementos quando a gente trabalha com avaliação e com autoavaliação, que é a importância de se autoconhecer. Esse processo permite que se autoconheça para então podermos desenvolver as demais avaliações. Pode ir adiante. Ainda dentro
desse trabalho, eles colocaram que para poder desencadear um processo de reestruturação do seu modelo multicamp, que é a característica da instituição, e para realizar uma revisão das suas formas de conduta política e acadêmica. Então, quão essencial foi para fazer esse desenvolvimento? Pode ir adiante. Uma outra instituição, que é a Universidade de Brasília, e é importante, né, nós sabemos a UNB, quão importante foi, inclusive, no processo inicial de avaliação em nível nacional, e esse artigo trata do uso dos resultados da autoavaliação adicional pelos gestores da Universidade de Brasília. E uma das falas traz que a atuação da CPA da UNB desde o ano de 2014, vejam bem, o Sinais foi criado em 2004, e nós estamos na UNB. Então, houve todo um processo de conscientização e desde o ano de 2014 representa um esforço que pode contribuir para a ampliação do uso dos resultados desse importante instrumento de gestão, principalmente se for acompanhado do apoio institucional e envolvimento da comunidade acadêmica. Vejam que nós estamos falando da UNB e né, a professora Gladys colocou que nós temos várias instituições participando do evento, de bem pequenininha para bem grande, e às vezes a gente faz uma análise, eu sou uma instituição pequena, por isso que eu não consigo, eu não tenho o apoio dos gestores. É uma realidade que passa também pelas instituições maiores. Pode ir adiante. Esse é um outro exemplo que foi feito na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a avaliação adicional uma universidade pública brasileira multicampus, processo e desafio na qualificação da gestão. Vejam bem, aqui é um foco muito na questão da gestão, e eles colocam que a avaliação institucional se estrutura a partir, olha a importância da CPA, CPA que atua articulada, vejam como aparece essa palavra, em todos os campos, de modo a perceber e valorizar o caráter mais amplo, situado em torno da área tecnológica, que é o foco da instituição, que é o centro da existência deles, ao mesmo tempo procura resguardar e reconhecer os elementos que compõem a individualidade de cada campus, né? Vejam que esse é um olhar multicampus, então eles têm a preocupação de conhecer a identidade de cada campus, dadas as condições culturais, de vocação profissional, demandas de mercado e necessidade de formação de cada região. Então, o quão importante nessa instituição é a CPA. Foi a CPA, está sendo a CPA, que tem toda uma dinâmica de multicampus, multicamp, eu diria, né? Mas não deixa de reconhecer cada campus dentro das suas características, a sua identidade institucional. Pode ir adiante. Bom, como eu trouxe para vocês alguns exemplos de boas práticas, digamos assim, e eu trouxe de instituição federal, trouxe de instituição, uma universidade católica, trouxe estadual e não trouxe uma de uma privada. Então, eu trago aqui, para a gente finalizar, que foi de um trabalho que eu participei junto da instituição que eu trabalhava, que era o IPA, Centro Universitário Metodista IPA, que a gente tinha uma avaliação fortíssima lá, é a atuação da Comissão Própria de Avaliação como instrumento de gestão de MAIES, foi uma pesquisa que se fez, e eu trago essa questão, então, para a gente finalizar, tentando trazer um pouco de cada tipo de instituição, né, federal, estadual, católica, tecnológica, e essa é de privada. A atuação da CPA permite observar diferentes configurações e também possibilita perceber o quanto o processo de autoavaliação pode ser presente, frequente, constante e transformado cotidianamente, sem prescindir das dimensões que sustentam a avaliação como formativa, participativa e cidadã, buscando o desenvolvimento de uma cultura de qualidade na IES. Então, quão é importante a CPA em articulação de tudo isso e tendo como base o processo de autoavaliação, que eu acredito que é a partir daí que a gente consegue desenvolver todos os demais. Pode ir adiante. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito boa noite. Fico à disposição, espero ter ajudado e colaborado um pouco aí com a proposta de discussão de vocês. Muito obrigada, professora Marlis, né? Agora, a senhora falou que já esteve aqui, a senhora participou do nosso Sinted em 2020, um evento que a gente promoveu aqui como ciclo formativo, um evento sobre pedagogia também, né? Bom rever a senhora, agora eu lembro que eu fazia parte também desse aí. Né? Então, eu vou começar a falar aqui um pouco das questões que apareceram para nós aqui no chat, tá? Na verdade, o que a gente observou aqui, a partir do que a Gladys está me passando, são vários comentários sobre as falas de vocês. Né? Então, vou começar pelo comentário do Davi Moraes,
que agradece pelas indicações de leituras, né? Os textos ricos necessários para ajuste nos trabalhos atuais da CPA, né? Ele também comenta, né, o mesmo professor, acredito que seja professor, né, que ele acha que, em se tratando de quantidade para os que trabalham no setor público, fundamental do quantitativo é mensurar o quanto da população atendemos, especialmente na faixa dos 18 aos 24 anos, né? Então, a questão do público das universidades, pelo que eu estou entendendo aqui. Aí ele faz um outro comentário que ele diz assim: a qualidade que mais me preocupa na nossa conjuntura planetária é pautada pelos ODS. Né? Aí um outro colega diz assim, Davi Moraes de Andrade, aqui no IFC não tenho lembrança recente de discutir na CPA a conjuntura da pós-graduação. Então é aquele comentário, enfim, que a gente fez ao final da sua fala, professora Denise. Então, é uma realidade que também a gente está percebendo aqui na fala do outro colega também. Pedro Paulo da Silva Soares, aqui na Universidade Federal Fluminense, essa discussão já existe. Eu não sei, eu acredito que seja sobre a pós-graduação, a CPA na pós-graduação, porque ele não localiza em que contexto, né? Eu acredito que seja isso. Novamente, o Davi Moraes de Andrade diz o seguinte: a necessidade de pessoal é o grande ponto da nossa luta. Aí vem o conto da sua fala aí, professora Denise, a fala também da professora Marles, né? Do setor público federal, como demanda para o próximo governo, especialmente demais tais, para fortalecer o atendimento às demandas sociais. Isso é verdade. Acho que isso é uma realidade das nossas universidades privadas. A gente tem um déficit enorme aqui de pessoas que se aposentam e que não têm reposição. Cargos que são extintos e que não têm reposição, né? Vamos ver o que nos aguarda aí pela frente, né? Vamos esperançar. Eu sou do verbo esperançar. Né? A gente tem que lutar por essas coisas, né? Aqui o Davi Moraes de Andrade diz o seguinte: avaliar demanda pessoal qualificado dedicado a isso e pessoal parceiro em todos os setores. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário ou eu sigo formando, né, os comentários que as pessoas estão fazendo aqui no nosso chat, porque até então não tem tem uma questão, mas é uma questão bem de ordem prática. E aí depende de vocês. Né? Acho que pode continuar. Tá, então aqui tem um outro colega que diz assim, o nome dele é Daniel Bartoli de Souza. Aqui na Universidade Federal de Jataí, já estamos há 2 semestres, incluindo autoavaliação com os programas de pós-graduação lato e stricto sensu. Ótimo, né? Coisa muito boa. Aí que vem uma dúvida aqui do colega Edi Facini. Vamos receber as apresentações das painelistas? A pessoa pergunta. Se a gente pode combinar e depois, conforme vocês entenderem, a gente envia, não é? Para o e-mail dos participantes, mas isso é uma combinação que dá para fazer depois. Aqui uma outra fala do Edson Juliane Santos Fernandes. Muito difícil fazer a comunidade participar do processo. Bom, essa questão da sensibilização, eu posso fazer um comentário um pouco aqui conosco, né? A gente trabalha há quantos anos com avaliação aqui no Centro da Educação? E esse é um processo, as pessoas até, elas se comprometem a avaliar, mas muitas vezes, quando a gente vai recolher os dados, a gente ainda tem uma participação muito aquém do que a gente gostaria. Então, mesmo com todo o processo de sensibilização, que se faz campanha antes, durante o processo, depois, a gente ainda tem algumas dificuldades, já são alguns anos com isso. Sim. E também, né? Porque a cultura da avaliação, ela é uma cultura, como vocês falaram muito bem, professora Marlis, ela é uma cultura que envolve um trabalho quase de formiguinha, é um trabalho diário, é um trabalho constante, é um trabalho de lembrança, é um trabalho, assim, quase que, assim, muitas vezes de perguntas de sopetão para a pessoa. Já fez a avaliação? Vai lá no portal, abre, o questionário está lá. Ontem mesmo a gente conversava sobre isso na nossa reunião aqui da comissão, né? Então, lembrar os estudantes, lembrar os próprios colegas professores. Agora, com o WhatsApp, a gente tem uma facilidade muito grande de comunicação. Então, a gente coloca os materiais das campanhas e mesmo assim, às vezes, a gente ainda não tem, em alguns momentos, o retorno que a gente espera. Sim. Aqui vem a colega Cecília Ruto que diz, parece que a sensibilização ainda é um desafio comum às CPAs.
e eu diria CSAs também. Os setoriais também, a gente tem esse desafio. É algo, às vezes, inacreditável, né? Como é que eu preciso ter que convencer que é importante, né? Às vezes a gente fica até bastante triste, né? E é um trabalho cotidiano mesmo, não tem? É direto, e às vezes a gente tem um retorno baixo, né? Às Quase vezes sempre é daquilo que baixo. você gostaria, né? É. Porque às vezes eu percebo que parece que há uma necessidade de um retorno pragmático da avaliação, entende? Daquilo que eu vou receber se eu avaliar. Né? Então, a ideia de que é algo a longo prazo ainda é um processo formativo, construtivo, Sim. que não é uma coisa imediata, muitas vezes, né, que a gente vai ter esse retorno. Mas a gente continua seguindo nesse caminho por aqui. Né? Muito bem. Aí, o Davi Moraes de Andrade diz, de novo, avaliar é algo que tem uma aura antipática. Historicamente, avaliar é confundido com julgar. E aprendemos ainda na escola que avaliar gera escalonamentos, frustrações e emoções negativas. Eu acho que talvez vocês pudessem comentar um pouco isso, não sei, professoras, algo mais para esse colega também, ele já fez vários comentários. É verdade, muito participativo ele. Que bom! Fala de vocês. Talvez... Não sei o que tu dirias, Marges, da sensibilização, mas a gente tem uma história comum e temos histórias em separado também de sensibilização, né? A Gladys também tem, acho que muitos de nós temos esse processo presente. Eu diria que realmente é muito duro, né? Porque a gente tem que passar por um processo de convencimento o tempo todo. Eu costumava trabalhar muito com a questão, né? Trabalhar por tudo com avaliação, e eu começava falando sobre os processos avaliativos em sala de aula, quando a gente era aluno, porque a gente já vem da escola com essa coisa punitiva, de classificação, né, de uma avaliação completamente fora dessa proposta formativa, emancipatória, com uma autonomia, a gente já vem com esse olhar destinado para isso. Então, é muito difícil trabalhar com as pessoas dizendo, olha, não é essa avaliação que a gente quer outra, a outra que permite outras questões, né? Então, eu acho que por isso que fica muito difícil esse processo, porque todo mundo passou por um processo dentro da escola, e depois vai para a graduação, depois vai adiante. Às vezes, muita gente, dependendo da área que nós estamos falando na graduação, continua a mesma coisa, né? Dependendo da área que a gente está. Então, é difícil desmistificar, é difícil desmoronar essa questão e dizer, olha, não é outra avaliação que a gente quer, não é essa aí. E aí, para isso, tem que ter um envolvimento, porque se não tiver envolvimento, a gente não chega a lugar nenhum. A gente volta para o mesmo lugar, né? Então, realmente, é duro, mas tem seus prazeres. A gente não pode achar que só é ruim. Com certeza, né? Porque senão a gente engraçado, né, Marlis, isso, porque em outros países a gente não tem essa etapa da sensibilização, né? Não. Essa é uma criação brasileira, e eu queria dizer para vocês assim que, na verdade, ela é técnica. Apesar da gente pensar que é na base da simpatia e de fazer agrados, etc. e tal, na verdade, ela é uma etapa bem técnica. Por quê? Porque ela compreende o conjunto das atividades de discussão do próprio processo de avaliação. Tudo que a gente compreende, a gente gosta mais. Não é? A gente, quando casa com alguém, é porque a gente conheceu essa pessoa mais profundamente. A gente noiva, quando a gente namora, etc. e tal. Então, o processo da sensibilização é um processo de aproximação à avaliação. Nós precisamos ter esse processo, precisamos passar por ele. Né? Se nós não passarmos por esse processo, nós não temos como gostar dele. Né? Então, não é aquele mesmo processo com a Margem. Às vezes a gente começa a falar lá da sala de aula dos nossos medos lá. Então, é uma questão de desmistificar os medos, é uma questão de mostrar que é um processo que ele tem uma lógica interna, principalmente na autoanálise, na autoavaliação, existe toda uma lógica para fazer ela funcionar. E existe uma técnica para poder fazer funcionar uma sensibilização. Não é um processo por acaso. Não é a Gladys que o diga, a Fabiane também nos acompanha. Professora, a senhora ficou desligou mudo. o fone. Professor Denise.
nós temos que apresentar tecnicamente essa avaliação, é isso que eu dizia. Né? Nós temos, então, que fazer um marketing dessa avaliação. Eu me lembro que o nosso marketing era o próprio reitor, quando nós tínhamos o nosso programa aqui dentro da própria universidade, que eu coordenei, era o próprio reitor. O reitor, o dia que ele ia conosco numa unidade para conversar sobre avaliação, bom, tinha todo mundo que queria, que tinha votado naquele reitor, e tinha aqueles que não tinham votado e que também queriam ouvir o reitor. Então, quer dizer, ele era o nosso marketing, né? Carregava o reitor junto, era uma figura muito interessante, muito inteligente, então era muito bom contar com esse marqueteiro do nosso lado quando nós trabalhávamos com avaliação. Existe a ideia de elaborar um projeto em conjunto, existe a ideia de ter um foco para frente da instituição. No caso, nós tínhamos a URGS do ano 2000. 2000 era um ano, vocês lembram, quem viveu antes, no século passado, como nós, algumas de nós, vocês não, alguns de nós, o ano 2000 era alguma coisa assim, tipo assim, vamos fazer Jornada nas Estrelas, nós vamos dar um outro... Mais ou menos isso. Mais ou menos, a gente não sabia o que ia acontecer no ano 2000, então era a URGS no ano 2000, né? Então tinha um foco, o que ia ter, que tipo de universidade a gente ia ter naquele ano 2000 lá, né? Além disso, palestras, né? Pessoas que vão conversar sobre avaliação. Isso é bem importante. Vem lá, conversa, mostra o que ela fez, ela traz lá o NB, né? Ela traz o rapaz aqui, o Daniel de Jataí, o que Jataí fez. Então, mostra que é possível que aquilo aconteça. Vocês começaram esse evento dos CPAs exatamente assim, não foi? Foram 4 pessoas, a parte que eu ouvi, pelo menos, 4 pessoas falando, né, do trabalho das CPAs, diferentes trabalhos. Então, isso é uma maneira das pessoas compreenderem como é que se faz, é técnico isso. Então, são palestras, é seminário que a gente faz, é aquilo que a CAPES também fez, né? Repensar a avaliação, se chamava Repensando a Avaliação. Né? Então, quer dizer, aquilo que a gente faz para voltar lá, são notas que a gente trabalha, blogs, internet, né? o que tiver, Face, Insta, o que for, a gente vai marketeando a ideia de que a avaliação é importante. Isso não é uma coisa para fazer assim, em cima da perna, é uma coisa para planejar. Sensibilização se planeja tanto quanto se planeja a avaliação. E assim, o planejar significa envolver, saber que coisas chegam à comunidade. Não é um por acaso, não, gente. Não vamos pensar que seja, não é um por acaso. A gente tem que ter ideia do que a comunidade precisa, do que a comunidade quer. Como é que nós chegamos, por exemplo, no egresso? Na autoavaliação, hoje, nesse movimento novo avaliativo, do qual eu falei para vocês hoje, nessa noite, esse novo movimento, o egresso é peça fundamental. Até bem pouco tempo, a gente nem pensava nisso, era só associação de ex-alunos, fazia festinha. Não! O egresso é que vai dizer se a minha instituição é boa. O foco é a aprendizagem dos alunos. Então, quem é que sabe o que aprendeu? Quem saiu? Aprendeu ou não aprendeu? O que fez lá dentro? Então, essa questão, como é que nós vamos articular a sensibilização, depende de cada instituição. É aquilo que nós falamos, é contexto, né? Mas é sempre organizador qualificado, a avaliação é um organizador qualificado. Então, não esqueçam isso, não dá para fazer em cima da perna, não. Sensibilização também tem que ter métodos, também tem que ter organização, também tem que ser trabalhada, e trabalhada com marketing, inclusive, um pouquinho mais longe do que aquilo que a gente saberia fazer na avaliação. Precisa gente especializada para nos ajudar nisso, né? Para poder isso acontecer, entender a nossa comunidade e chegar nela também, e trazê-la para dentro das avaliações. Tem mais um comentário também aqui do colega, do Davi Moraes. Ele diz o seguinte, acho que os sinais precisam de ajustes que apontem que a instituição tem que criar uma comissão que atue de forma continuada, exclusivamente no processo de ensino-aprendizagem do olhar para a instituição. Acho que é o olhar para a instituição. É aquela questão assim, de entra e sai, né, Marcos? É isso que ele está falando, que as pessoas começam trabalhando na avaliação, vão embora, e vão, é uma perda, é isso? Eu acho que é nesse sentido que ele está falando mesmo, da nossa, de formar quadros, né? Eu me lembro da nossa outra reitora que dizia, né, os 300 de Esparta.
Tem 5 mil na universidade, mas 300 estão ali sempre, né? Então, os 300 de Esparta que estão lá trabalhando. Então, esses 300 de Esparta têm que ficar realmente para avaliação e adiante, tem que haver um processo de manutenção, né, desse pessoal trabalhando, porque senão se perdem cabeças, né? Se perdem conhecimentos, se perdem memórias. Teve um movimento, né, partindo da Universidade de Campinas, pelo professor Dias Sobrinho, a Denise deve se lembrar, que se montou um mestrado, né, com o Dilvo também, se montou um mestrado de avaliação, que foi um evento, assim, né, que era com o objetivo de capacitar pessoas para atuar durante todo o seu trajeto na universidade nesse espaço, né, ou seja, não fica contando a pessoa que sai e entra, aí fica um pouquinho em volta, daí a professora ganha mais horas, sai da CPA, né, fica aquela coisa. Então, se fez um processo teve, eu acredito, esse mestrado durante um longo período. Com certeza. Talvez não passe pelos sinais, né, mas passe por políticas públicas relacionadas à avaliação da educação superior que faça isso, né, e que é para atender os sinais. Nós já temos uma produção... Trancou teu microfone de novo, Denise. Eu me mexo muito falando. Sim. Eu bato no computador. Mas eu acho que já temos isso no Brasil, quer dizer, uma produção de conhecimento sobre avaliação muito, muito, muito grande. Então, acho que nós já temos... A questão é simplesmente trabalhar com essa produção de conhecimento e com essas pessoas que já estão enfronhadas em avaliação. Nós temos que contar com esses elementos para poder avançar. Nunca em cima da perna, como eu digo, né? Nunca assim, por acaso. O grupo que está hoje não vai estar amanhã. Não, tem que ser realmente para valer. O para valer é conhecer a avaliação, é trabalhar em cima de avaliação, é ser especialista no assunto, é se aprofundar no assunto se não é especialista. Quer dizer, é sempre ir adiante. A avaliação é uma ciência que está sempre crescendo e está se transformando em uma ciência ao lado de outras. E tem muito material por aí. Muito material do qual a gente não faz ideia. Professoras, eu vou, dado o adiantado da hora, eu vou para uma pergunta, tá? Que a pessoa aqui também, que é o Davi Moraes de Andrade, e aí acho que nessa pergunta a gente já pode ir finalizando, né, uns trabalhos até, porque eu acredito que vocês também já estão cansados, né? Ele pergunta o seguinte: será que as redes sociais, como o LinkedIn, é algo válido para buscar os egressos para os nossos processos avaliativos? Acho que sim. Acho que sim. O LinkedIn, só que o LinkedIn nós vamos ter um extrato, né? Nós vamos ter um extrato dos egressos. Nós vamos ter aqueles que entraram no LinkedIn e fizeram o seu processo lá, né? Para que se conheça aquela pessoa. Mas como ir atrás de egressos é sempre um problema, né? Quando se começou a se valorizar a questão da importância dos egressos, que não faz muito tempo, como a professora Denise já lembrou, tudo é válido, né? Porque as instituições não costumam ter, são poucas instituições que têm todo um cadastro, um registro que consegue ir atrás dos egressos. Não se tem como, é muito difícil chegar nesses egressos. O LinkedIn podia ser uma forma de. Eu acho que todas as formas, né, Marcos? Todas as formas são válidas. O LinkedIn seria uma, tu pode pegar o Face, tu pode pegar o e-mail dos alunos que a instituição ainda tem. Quer dizer, chegar a aproximação. Tu tem o Lattes, que, a meu ver, é ser difícil de que esse aluno, em alguma vez, ele não tenha preenchido um Lattes. Seja na graduação, seja na pós-graduação. Então, é bem comum que no Lattes nós tenhamos muitos elementos. Então, procurar, é botar tudo a funcionar ao mesmo tempo. Exatamente. Agora, esses dias ainda nós falávamos para pós-graduação, né? Que o aluno que entra na pós-graduação, ele sabe que ele vai ter, além do tempo que ele fica, mais 5 anos que ele tem necessariamente que prestar esclarecimentos de onde ele está e o que ele está fazendo. Isso é uma cultura que tem que começar a também ser gerada para o aluno que sai de uma universidade. Né? E ele saber que ele ainda tem um compromisso com essa universidade. Isso também faz parte de um processo de ser avaliado constantemente depois que ele sai, inclusive para onde ele vai, a produção que ele fez a partir desse tempo dentro de uma universidade, no caso, nós, uma federal, que é pública e gratuita, né? E que tem dinheiro público, né? Envolvido. Interessante isso também. Né?
Né? É interessante isso também, que a questão da procura, por exemplo, hoje tu bota na internet, no Google, pelo menos, o nome da pessoa, aparecem muitas informações. Claro, aparecem aquelas informações que não deveriam aparecer, mas aparecem outras também sobre a própria pessoa. Então, quer dizer, é questão de andar atrás, não dá para largar. E agora as instituições vão ter que ser mais cuidadosas, né? Vão ter que manter esse registro. E vão ter que trazer os egressos. Uma última pergunta. Egresso não vai ser egresso. Não, é só a última pergunta, professora. Não vou abusar mais do tempo e da disponibilidade de vocês duas. É uma pergunta que acredito é bem simples. Assim. Do Joelson Dias, ele pergunta: como é feita a tabulação dos dados obtidos na autoavaliação? Como se faz? Márcio, quer responder alguma coisa? Pode falar, depois eu falo. Não, se você está falando das avaliações CAPES, né, é todo um treinamento para o trabalho com os avaliadores da avaliação qualitativa. E os indicadores já trazem os critérios. Então, com uma orientação de 5 pontos, né, desde o ótimo até o menos bom. Então, a gente sabe exatamente qual é o critério para chegar no bom, no regular e no menos bom, vamos dizer assim. Tá? Então, a avaliação tem os seus critérios e tem toda a especificação desses critérios. Não tem um julgar por julgar. Ao mesmo tempo, tem um trabalho dos pares avaliadores. Os pares avaliadores são obrigados a fazer avaliações que não valem, vamos dizer assim, como treinamento. Então, no momento em que eles fazem as avaliações, se compatibiliza a avaliação de um com o outro, e se entra com um terceiro par avaliador para poder ver se os resultados são os mesmos em relação àquela proposta. Porque como o dado é qualitativo e é trabalhado em cima de um relatório, de um programa, o programa tem que colocar no relatório o que se pede no indicador. Esse é o primeiro ponto. Se o programa não coloca no indicador, no relatório, aquilo que o indicador pede, não resolve querer que a avaliação seja boa. Vou dar um exemplo muito simples, que todo mundo conhece. Há um ponto que trabalha com credenciamento, recredenciamento e descredenciamento. Então, como é que o programa trabalha com esses itens? Só que, muitas vezes, o programa bota como é que ele faz credenciamento, como é que ele faz recredenciamento, e acha que está subentendido o descredenciamento. Mas não está subentendido. O descredenciamento tem que aparecer, né, no relatório do programa. Bom, são essas as etapas no descredenciamento, são tanto tempo, tantos anos, tantas atividades para descredenciar. O que caracteriza o descredenciar? Então, é a mesma coisa que o trabalho com os egressos e o conteúdo, por exemplo, de teses. Se o programa não completa o dado, não tem como avaliar. É dado qualitativo, certamente, vai aparecer, mas os avaliadores mais treinados não vão encontrar dentro daquele relatório o que se pede no indicador, não tem como o para-avaliador avaliar corretamente. Ele até avalia corretamente, mas é que não tem o dado, não se encontra. Eu só complementaria, né, porque a pergunta dele está relacionada a como se tabular a autoavaliação, né? Na verdade, a autoavaliação ela tem um olhar muito mais qualitativo, né? A gente tem muito mais se observar das falas das pessoas. Mas para eu ter essa informação, eu vou ter instrumento de coleta. Então, embora eu esteja trabalhando com autoavaliação, eu vou estar trabalhando com instrumento. E esse instrumento a instituição pode criar com possibilidade de análise, mais assim, bom, muito bom, e ruim, regular nesse nível, mas muitas análises qualitativas. Então, ela dá muito trabalho, por isso que se reclama muito da autoavaliação, mas ela tem esse olhar mais tem como tabular, daí tu vai fazer uma tabulação qualitativa. Existem já vários programas que fazem isso, né? Que facilitam um pouco bastante a vida da gente. Mas eu tenho que ter, né, para a gente ir lá na base, eu não tenho uma avaliação se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Se eu não tenho isso, eu não tenho uma avaliação. Então, mesmo desenvolvendo um processo de autoavaliação, eu tenho que ter um objetivo. O que eu quero com essa avaliação? E a partir do momento que eu vou pensar sobre o que eu quero com essa avaliação, eu vou criar
indicadores ou algo que me sugira onde eu queira chegar. O Ministério da Educação tinha, eu vou ficar com temor de dizer se tem, né, porque as coisas estão muito complicadas, mas tinha, eu acredito que esteja por lá, um roteiro de autoavaliação, que ajudava muito as instituições, porque eu tinha um roteiro e dentro daquele roteiro eu podia ter uma liberdade, uma autonomia de fazer como eu quisesse. Mas eu tinha um roteiro inicial para saber onde que eu tenho que ir, porque eu tenho que ter um objetivo. Se eu não tiver, se eu não souber por que eu estou desenvolvendo, eu vou ficar rodando no mesmo lugar. Então, isso é importantíssimo também. Já a CAPES tem absolutamente especificado. Uhum. Né? Então, a CAPES especifica qual o quesito, qual é o indicador e qual é o critério do indicador. Então, não tem erro. Tem que colocar no relatório. Agora, se não fornece o dado, não tem avaliação boa. É essa a questão. Na avaliação da pós-graduação, autoavaliação da pós-graduação, tem toda a especificação. Ok. Então, professoras, vamos então começar, vamos finalizar então esse momento. Eu gostaria muito de agradecer tanto a professora Denise como a professora Marlis pelas falas, pelas reflexões, agradecer então as pessoas que estiveram aqui hoje, que fizeram seus comentários, né, que fizeram as suas perguntas. Certamente nós temos assunto aí, como disse a professora Denise, para muitas noites, não é? Porque a gente vai abrindo muitos links, né? A gente começa pela avaliação, vamos dizer, do processo da graduação, entra na pós-graduação. Aqui nós costumamos fazer na nossa comissão setorial a autoavaliação dos técnicos em assuntos educacionais, eles também se autoavaliam, nós já fizemos a avaliação dos serviços terceirizados, e a gente tem assunto aí para muito tempo, né? Então, eu gostaria de convidá-las a fazerem as suas falas finais para nós irmos nos despedindo, então, nessa noite de hoje. Não sei qual das duas começa. Por ordem de apresentação. A minha fala é no sentido assim, de desejar boa sorte a todos e que sejam muito felizes como avaliadores e que essa atividade agrade cada vez mais a vocês todos e que vocês consigam contagiar as instituições de vocês, porque a avaliação é alguma coisa que contagia. Não é pouco, contagia muito, é pior que Covid, a gente pega e não larga mais a avaliação, gosta mesmo. Então, o meu desejo é que vocês fiquem bem contagiados, e saiam por aí contagiando muita gente também para ser avaliador e para participar das avaliações. Vamos em frente, gente. Bom, eu, além de agradecer a participação, eu diria uma fala muito parecida com a professora Denise, no sentido de assim, não abandone o barco. Nós temos muitas dificuldades, a gente passa por muito perrengue, mas não abandonem, vale a pena, a gente tem resultados ótimos, eu tentei trazer na fala algumas boas práticas nesse sentido, para ver como se tem resultados positivos, apesar de todas as dificuldades. Então, vão em frente, não abandonem, busquem ajuda, participem de eventos, vão atrás das pessoas e vamos adiante, não vamos abandonar a causa. Obrigada e boa noite. Isso aí, professora. Então, para finalizar, nós agradecemos mais uma vez as professoras, Denise, a professora Marlis, também agradecemos a equipe do nosso projeto, a direção do Centro de Educação, a TAI secretária Juvelina Porto, que está aí nos bastidores, nos auxiliando. Agradecimento especial, então, ao nosso público, às instituições de ensino superior que participam e são representadas por cada um e cada uma, né, que acompanha essa webconferência. E aos que acompanharão posteriormente pelo nosso canal do YouTube dos mais distantes lugares do nosso país ou do exterior, não é? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas de fora do Brasil que nos assistem. Por fim, fica o convite para prestigiar esse seminário temático, As Conexões, Sinais, CONAIS e CPAs, Comissões Setoriais e NDEs, no dia 30 de março de 2023, que será proferido pela professora doutora Viviane Brichal, da Universidade Federal de Minas Gerais, e pela servidora técnica Isabel Cristina da Silva Xavier, da Universidade Federal da Bahia, e contará com a mediação da professora doutora Cláudia Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela participação, uma boa noite a todos e a todas, um feliz e excelente Natal em 2023, e o nosso evento de hoje está encerrado.
Agradeço também aqui a parceria da professora Gladys, que está aqui do meu lado, que foi a mestre de cerimônias na noite de hoje, e que é uma das grandes especialistas em avaliação, e eu acho que o nome de referência é dentro da nossa universidade. Mas é porque eu sei que ela teve uma grande mestre, né, a professora Denise. Muito obrigada. Então, uma boa noite a todas e a todos e a todes. Ok, já estamos fora do ar. Tudo ótimo.